Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando em EBD de volta com as lições bíblicas CPAD Sala dos Jovens. Hoje vamos tratar da lição de número 5. Esta lição ela vai ser ministrada em nossas igrejas no dia 2 de fevereiro de 2025 e está sobre o tema a autenticidade contra uma fé morta. Nos lembrando que algo autêntico é algo que não deixa dúvidas, que não é falso, que é real, que é positivo. Aqui nós vamos tratar sobre a autenticidade contra, usar aquilo que é positivo, que nós temos de positivo, contra uma fé morta, abrangendo o tema geral, fazendo parte do tema geral, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Vamos ler o texto principal, que se encontra em 1 João, no capítulo de número 3, o versículo de número 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O resumo da lição: a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Temos aqui já uma base, um gancho que nós vamos nos prender a ele, para explicarmos o que é uma fé morta, ou explicarmos o contrário de uma fé morta. Então é algo que não é apenas de palavras, mas, como disse João, mas por obra e em verdade. No resumo da lição, mediante uma fé que precisa ser revelada mediante as nossas ações, quer dizer, é sair do abstrato para o concreto. Também os objetivos da lição, como nós sempre lemos, o primeiro é compreender os perigos de uma fé improdutiva, explicar as evidências da fé por intermédio das ações e destacar o exemplo de fé de Abraão e Raabe. Teremos estes dois personagens como exemplos a ser seguidos para não termos uma fé ou praticarmos uma fé morta, se bem que se podemos usar a questão de praticar algo morto. Se está morto, não tem como praticar. Mas vamos entender, então, qual a importância, a relevância e a preocupação que nós precisamos ter nos nossos dias, nos dias em que nós vivemos. Se no tempo de Tiago já havia esta preocupação, ou no tempo de João, como nós lemos o texto áureo, o texto que baseia a lição, esta preocupação de uma fé inativa, de uma fé, como nós dissemos aqui, inoperante, improdutiva, quiçá nos dias de hoje, quiçá, como não dizer, ou como não nos preocuparmos nos dias de hoje. Então, precisamos sim voltarmos às origens, às raízes, aos pensamentos lá do princípio e voltarmos a praticar uma fé verdadeira, uma fé genuína, aquela fé que nos ensinou os evangelhos, que nos ensinou o Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou os apóstolos. Depois nós temos os pais da igreja, nós temos as reformas, nós temos todos os momentos da igreja na face da terra em que a preocupação, uma das prioridades na lista da igreja era uma fé operante, não uma fé contemplativa somente, mas uma fé operante, uma fé produtiva, uma fé que se movimenta, uma fé viva. É nestes termos que nós vamos pensar, nós vamos analisar este texto, este tema, neste dia também. Na introdução eu separei aqui, como nós sempre fazemos, duas
dois pontos que eu achei interessante na carta de Tiago. Primeiro é o desafio aos crentes demonstrarem a sua fé por meio das ações, né? Nós já estamos falando isso desde o princípio. O segundo ponto é a relação intrínseca, quer dizer, é a relação entranhável, uma relação íntima, profunda na questão de raízes, né? Quando nós falamos desta relação profunda, nós estamos nos lembrando de raízes, né? A árvore ela pode ser frondosa, ela pode ter um tronco considerável, consideravelmente forte, porém até ter frutos, mas se as suas raízes elas não estiverem bem firmadas, bem fincadas, né, bem aprofundadas na terra, nós sabemos que qualquer intempérie, um vento um pouco mais forte, é perigoso, é o caso de ela ser arrancada de seu lugar. Nós vemos isto muito, né, nos tempos de muita chuva, muito vento, ventos fortíssimos em que árvores centenárias até chegam a mostrar as suas raízes. Por quê? Por falta de profundidade. E a introdução nos lembra que esta relação entre fé e obras, o texto, né, nos chama a atenção, Tiago 2,14 até o versículo 26, esses versículos, nos advertem contra uma fé inativa ou morta. E nós sabemos que toda a vegetação, né, um ser vivo, a vegetação, que ela não tem profundidade nas suas raízes, a tendência é morrer. Quando nós olhamos na parábola do semeador, quando ele sai a semear a mesma semente, é o mesmo plantador, vamos dizer assim, é o mesmo semeador, porém os solos, são 4 tipos de solos diferentes, né? Nós vamos ver aí um solo, uma parte da semente que cai à beira do caminho, a outra cai entre pedregais, né? A outra cai até que algumas sementes vão cair no solo fértil, no solo produtivo, no bom solo, e nós temos não várias fases, mas as consequências de onde essas sementes são plantadas. E quando ela cai entre os pedregais ou os espinhos, o que é que vai acontecer com ela? Ela pode até crescer, ela pode até nascer, ela pode até brotar, mas por suas raízes estarem sob o solo ou a profundidade ser muito pouca, qual é a tendência? É o solo vir a matá-la. Por quê? Porque ela não consegue subtrair de onde ela está o alimento necessário para a sua sobrevivência. Aqui cai no meio dos espinhos, ela vai ser sufocada pelos cuidados, segundo a explicação do próprio Senhor Jesus Cristo, ela vai ser sufocada pelos cuidados deste mundo. Mas o que nós queremos falar é sobre esta relação intrínseca, né? Quer dizer, íntima, profunda, entranhável, faz parte da essência, né? Da natureza de alguém, essa questão do intrínseco, né? De algo bem relacionado. Então, nos lembra que a fé advertindo-nos, essa ideia, ela nos adverte quanto a uma fé inativa ou morta. É possível um cristão, até um cristão, vamos dizer, honesto, bem intencionado, ele viver uma fé diferente daquela que nos é ensinada pelas Escrituras? Quem vive este tipo de fé, será que nós podemos considerar, ou nos considerarmos, ou nos chamarmos de cristãos genuínos, quer dizer, de vivermos um cristianismo genuíno a partir de uma fé inoperante, permitirmos que a nossa vida ela seja baseada, norteada, alicerçada em uma fé inoperante? Qual é o termo? Qual a preocupação que nós precisamos desenvolver? No primeiro tópico, ele vai falar sobre os perigos de uma fé improdutiva. Nós usamos o termo improdutivo, quer dizer que é algo que não produz, é alguma coisa que não produz. Nós sabemos que tudo aquilo que não produz também, nós vamos ver aqui, ele é inútil. Né? Qualquer coisa que nós desenvolvemos, que nós pensamos, que nós plantamos, que nós
conquistamos, trabalhamos, compramos para ter. E aquilo que nós obtemos em qualquer área da nossa vida, se ela for improdutiva, ela se torna inútil para nós, ela vai se tornar algo inútil, algo que não tem razão de ser ou de continuar. Quando nós olhamos algumas parábolas da Bíblia, nós vamos ver que estas situações vão levar os seus cuidadores, os produtores, que sejam os seus donos, a uma única conclusão, quer dizer, não me serve para nada, eu não vou ficar gastando insumos, eu não vou ficar gastando dinheiro, eu não vou gastar tempo por algo improdutivo, algo que não vai ter nenhum tipo de retorno. E qual é a consequência? É ser cortado, é ser arrancado, e a única coisa que vai servir é para o fogo. Quando nós falamos de uma fé inoperante, nós estamos falando de algo perigoso. Por que algo perigoso? Talvez nós podemos pensar em termos que às vezes beiram o exagero, né? Mas por que perigoso? Mas esses termos, eles vêm realmente para chamar a atenção, para criar esta ideia de que algo que nós estamos fazendo ou não é somente uma questão de fazer ou não, ou de como fazer ou não. É que se não fazermos ou desempenharmos de uma maneira correta, isso passa a ser perigoso. Por que passa a ser perigoso? Veja, o escritor nos traz a ideia disso, escrevendo assim: uma fé que não se traduz em ações é inútil, não produz resultados tangíveis na vida do crente ou da igreja. Que existem coisas que nós fazemos, ou praticamente 100% das coisas, pelo menos eu procuro pensar assim, de tudo aquilo que eu vou fazer, eu preciso de resultados, eu quero ver resultados. Eu não faço pelo mero prazer de fazer, ou não usar o termo prazer, mas eu não desenvolvo, eu não penso, eu não planejo, eu não arquiteto algo somente por pensar, por planejar. É óbvio que tudo aquilo que eu faço, eu quero ter um resultado, eu preciso ter um resultado, porque todo um resultado ele vai trazer uma certa satisfação para quem realiza. Aqui no caso, como nós estamos falando da fé, esta satisfação ela é tanto pessoal quanto coletivo. Tanto é que nós tivemos aqui a leitura de que algo que não se traduz em ações, uma fé que não se traduz em ações, o que ela é? Inútil e não produz resultados tangíveis. A ideia de tangível é de tocar, é de algo que você pode... se fosse visível, né, para ver, mas a questão de algo que você pode sentir, você pode tocar, que você obtém resultados, e essa satisfação, quando ela é inútil ou improdutiva, ela não nem para um nem para outros, nem para o praticante, nem para a sociedade em que ele está inserida, no caso a sociedade religiosa, as nossas igrejas. Então nós vemos que um cristão que ele não desempenha essa questão de uma fé produtiva, as suas ações, não ele passa a ser uma pessoa inútil, mas as suas ações, o seu trabalho, porque tudo que nós fazemos que não é por fé, é pecado. Tudo que nós não fazemos por fé é pecado, não agrada a Deus. E quando nós fazemos somente pelo fazer, nós estamos perdendo tempo, gastando tanto o nosso tempo quanto dos demais. Lembra que eu disse sobre o produtor, aquele que espera resultados, não obtendo, ele vai chegar ao extremo de pensar: eu não vou ficar gastando com algo que não vai me trazer benefícios. No caso aqui são os resultados da fé, de uma fé operante. Tá bem? Então nós vemos no ponto de número 1, a inutilidade desta fé, a inutilidade destas ações, que no caso a fé é as coisas que se esperam, como está em Hebreus 11:1, a prova das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem também. Nós precisamos nos lembrar que a fé, ela acredita no invisível e ela espera algo que para a maioria é praticamente impossível. Tanto é que o escritor, o bíblico, alguns escritores bíblicos, eles vão nos dar o conceito de que
né? O que é impossível para os homens é possível para Deus. É aí que entra a nossa fé. É acreditar que aquilo que é impossível para mim e para você, para o nosso Deus, ele é totalmente possível, sendo a sua vontade realizá-lo ou fazê-lo em nossas vidas. Então nós temos o ponto de número 1, que a fé, o perigo de uma fé improdutiva, primeiro, é a sua inutilidade, não serve para nada. Nós nos lembramos do Senhor Jesus Cristo passando debaixo de uma figueira, procurando frutos. Veja, fruto é o resultado de tudo que se espera, né? A árvore é bonita, suas folhagens são bonitas, o seu caule ou tronco ele é perfeito, ele é bonito, porém, qual é o resultado que se espera, né? Você tem outros benefícios, você tem a beleza da planta, você tem a sombra que produz a planta, porém, o objetivo primário, a prioridade em um determinado cultivo são os seus frutos. O Senhor não encontrou frutos, veja, ele também disse: ninguém mais então coma dos seus frutos. E quando voltou aquela planta, não existia mais. Veja, não é podemos dizer, não foi uma crueldade do Senhor, não foi isso, não é aquilo, nem também queremos dar a ideia, se você tiver uma fé improdutiva, o Senhor vai te exterminar. Não, nada disso. Também o que o Senhor estava explicando é a questão da produtividade e também a palavra, né, o poder da palavra, outras lições, vou chamar de secundárias, porque nós não vamos olhar por este prisma. Mas o Senhor procurou frutos, procurou o resultado final. E o resultado final são os frutos. Então, uma fé improdutiva, que não gera frutos, que não desenvolve, que não vai para frente, é uma fé, primeiro, ela é inútil. Um ponto de número 1. É importante ressaltar também, segundo a lição, a diferença entre crença e fé. Crença é o assentimento ao testemunho, ao passo que a fé é o mesmo assentimento ao testemunho acompanhado de confiança. Aí você pode me perguntar, mas o que é assentimento? Então é o quê? É uma concordância, é uma aprovação, é um consentimento voluntário. Veja que aqui a ideia da diferença entre crença e fé é que a crença é um consentimento voluntário ao testemunho. Só, fica no abstrato. Não vai para frente, não desenvolve, não chega a uma conclusão. A partir de que a fé é a mesma concordância, é a mesma aprovação, é o mesmo consentimento voluntário ao testemunho, não a testemunha, mas ao testemunho acompanhado de confiança. A confiança nos fala da certeza de nós podermos esperar em Deus e também numa fé viva os resultados, os frutos daquilo que se espera do determinado trabalho, do determinado serviço, daquilo que nós estamos fazendo. Tá bem? Então, crença é uma coisa, crença você acredita, mas fica naquilo, tá bem? Você acredita, você concorda com aquilo, você aprova aquela ideia, mas você não pratica, você não realiza, você não vai para frente. Ao passo que a fé é a mesma concordância, a mesma aprovação com esta ideia, mas com a diferença de que ela é acompanhada de confiança, da confiança. Obviamente que a fé ela nos traz esta ideia de confiança. Né? Quando nós vamos falar sobre dois exemplos interessantes, Abraão e Raabe, são dois personagens importantíssimos dentro do escopo religioso, que tiveram suas vidas confrontadas em momentos que eles precisavam agir pela fé, ou agir com fé. Porém, não aquela fé que para no assentimento, na concordância, na aprovação, no consentimento voluntário. Veja que Abraão ele se coloca nesta posição voluntariamente no convite, Raabe da mesma maneira. Porém,
suas vidas dão sequência a esta ideia, fazendo o quê? Praticando aquilo que lhes foi pedido. A Abraão que ele deixasse algumas coisas e Raabe que agisse de uma maneira que, à primeira vista, como seres humanos, nós poderíamos pensar no perigo que a vida daquela mulher e aquela família correu. Porém, ela acreditou no Deus dos espias, quer dizer, ela confiou tanto na palavra do Deus deles, quanto na palavra deles, de que eles poupariam a sua vida. Vamos passar um pouco o carro na frente dos bois para a gente entender, compreender a ideia aqui, a questão da inutilidade de uma fé morta, enquanto que há este assentimento na questão da crença, de acreditar, né? Há este consentimento voluntário, porém não há uma produtividade, ao contrário da fé, que é uma crença, também na mesma base, com o mesmo sentimento, com a mesma concordância, com a mesma aprovação, porém ao testemunho, mas acompanhado da confiança. Agora, se nós não conseguimos confiar em Deus, obviamente a nossa fé será uma fé improdutiva. Existirão momentos em que a fé, nós vemos a Bíblia, ela está totalmente pontuada, né? Quase todos os livros da Bíblia, você vai ver os seus personagens principais sendo confrontados, vamos dizer assim, por Deus, a desenvolverem uma fé confiante, como diz aqui. Quando nós olhamos grandes nomes, você vai ter Gideão, você vai ter o próprio povo judeu, você vai ver Josué, depois da morte de Moisés, você vai ver as duas grandes personagens mulheres da Bíblia, né? Foram pessoas que foram exigidas desses personagens, uma fé diferenciada, não apenas uma fé em que você diz eu tenho fé, não, mas aquela fé que ao invés de você falar, você leva ela adiante. O segundo perigo é o engano espiritual. A pessoa que ela vive desta maneira, que a sua vida, o seu cristianismo, ele é desenvolvido a partir de uma fé morta, ela gera um engano para esta pessoa, para este cristão. Ele vai viver acreditando que está fazendo, realizando, praticando algo bom e não está. E quantas não são as pessoas, sem nos colocarmos aqui na posição de julgadores, mas quantos não são os cristãos que vivem uma vida, uma fé morta, uma fé improdutiva, mas eles continuam acreditando que eles estão vivendo um cristianismo verdadeiro, genuíno, né? Por quê? Porque eles não são afrontados, eles não são no sentido de serem confrontados, melhor dizendo, eles não são provocados a agirem pela fé, porque o momento que exigirem isso deles, obviamente eles não conseguirão, porque estão acreditando em algo improdutivo, morto. Também. Então vamos lá, enganar-se a si próprio, a autossatisfação ela é perigosa em todos os sentidos da vida religiosa, da vida cristã, não numa vida religiosa, mas numa vida cristã, que é diferente de viver uma religiosidade. Quando você vive um cristianismo genuíno, você vive uma vida de fé. A religiosidade são apenas letras e ordenanças e preceitos e uma série de coisas que são importantes, mas não estão entre as prioridades da vida cristã. Tá bem? Então, ela é perigosa por quê? Porque gera um sentimento falso de segurança. E nós sabemos que todas as vezes que nós desenvolvemos este tipo de sentimento, ele é perigoso por quê? Porque vai chegar um momento em que a minha e a sua vida ela será confrontada por alguma coisa. E como nós estamos vivendo numa segurança falsa, e também vemos isso em toda a narração bíblica, né? Do Gênesis ao Apocalipse, quantas vezes, vamos lembrar de Sansão, Sansão vivia uma segurança falsa. Por quê? Ele estava brincando, vamos dizer, ele brincava com a fé. Uma hora ele falava uma coisa, a Dalila vinha nervosinha, bravinha, aí ele falava outra coisa,
até o ponto de tanto ele brincar com a fé, com aquilo, com o segredo que ele tinha com Deus, com uma intimidade, né, que ele tinha com Deus, que era a questão, não estava tão somente nos cabelos de Sansão, mas no segredo que Sansão tinha com Deus. Era algo que ele não podia revelar, né? E quando chegou um determinado momento, ele simplesmente entrega aquele segredo, ele joga fora todo o acordo que ele tinha com Deus no seu nazireado. E astutamente Dalila agiu juntamente com os filisteus e conseguiu seu objetivo, que era derrubar, né, pelo menos por um bom tempo, conseguiu deter um dos gigantes, né, vamos dizer assim, não na questão de porte, mas um dos gigantes, uma das ferramentas mais poderosas que nós vemos na Bíblia sendo usadas por Deus. Né? E veja onde está a falsa segurança. Me levantarei como das outras vezes e vou vencer os filisteus da mesma maneira, facilmente. Já abati mais de 1000 com uma queixada de jumento, não vai ser tanta coisa. Mas, veja a falsa segurança, não sabia Sansão que o Espírito Santo do Senhor havia se retirado dele. Quer dizer, não vai haver poder, não vai haver, a parte de Deus ficou somente o homem. Ainda que você desenhe Sansão com uma estrutura gigante, como se fosse ali, sei lá, um Wolverine nos áureos tempos do Incrível Hulk, um Arnold Schwarzenegger 6 vezes Mr. Universo, ainda que você o desenhe com uma estrutura monstruosa no sentido de ser grande, mas não teria efeito nenhum. O homem pode ser o que ele quiser, o que ele pensar, mas se Deus não estiver na vida dele, ele não passa de um anão espiritual, de algo sem efeito. Nada que ele tenha na sua aparência pode surtir o efeito desejado. Isto é uma falsa segurança, é um engano espiritual. Veja, e essa satisfação também é perigosa. Sua fé não tem impacto, veja, real em sua vida ou na vida dos outros. Não aconteceu isto com ele. Quando ele se levanta, ele simplesmente não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. E o cristão que age desta maneira também, a sua aparente fé, aquilo que ele acha que ele tem, não produz nada nem em sua vida e nem na vida da coletividade ou de outras pessoas, como está escrito aqui. Porque é uma fé morta, é uma fé inativa, improdutiva, é uma fé estagnada ou inexistente. Né? Ele chama, a pessoa se engana e chama de fé, mas não tem na realidade nada na sua vida. Tá bom? No engano espiritual. Então, veja, o problema está também no que? Em que o que a pessoa diz acreditar e o que ela realmente faz. Isto o escritor chama de discrepância, né? De divergência, de desigualdade. Aqui não há harmonia entre o que se fala e o que se produz. Está aqui, né? Acreditem e o que ele realmente faz. Quando há esta incoerência dos nossos atos, das nossas atitudes com as nossas palavras. Tá bem? E na maioria das vezes que nós notamos que há esta, vamos usar o termo do escritor, esta discrepância, esta incoerência, esta desigualdade, esta divergência entre atos e palavras, entre atitudes e palavras, é que ocorre o engano espiritual. A pessoa se engana porque ela vive num mundo de ilusão, ela vive num mundo, vamos dizer assim, é quase a sua vida cristã é quase um conto de fadas, porque revela uma fé superficial. Veja, até a bondade do escritor ainda chama de fé, ainda que seja superficial. Mas quando nós olhamos a questão da superficialidade, lá da semente, nós vamos ver que a sua vida é de pouca duração, a sua existência é de pouca duração. Assim também uma fé superficial. A partir do momento em que se exigir dele uma ação mais contundente, uma ação mais espiritual, a sua fé ela vai naufragar, a sua vida de fé, o seu conceito de fé morta,
ela vai por água abaixo, porque não tem raízes, não tem profundidade, não tem intimidade. Tá bem? Vamos repetir, né, que não transforma, porque a fé superficial também ela é perigosa. Veja, não transforma o caráter, nem motiva a prática do bem e não glorifica a Deus. Então aqui nós temos 3 pontos. Primeiro ele diz, não transforma o caráter, a fé é improdutiva, mas vamos falar agora da pessoa. Ela não há uma mudança de vida, porque existem pontos da nossa vida que nós vamos deixar de fazer, o velho homem vai deixar de praticar, não é que o velho homem vai deixar de desistir, mas determinadas práticas nós vamos deixá-las de lado a partir do momento em que a nossa fé for uma fé verdadeira, uma fé genuína. Então aqui, principalmente, ele fala a mudança de caráter, né? Aquilo que nós éramos, o velho homem, as nossas atitudes, né? Nós éramos, a maioria, alguns até podem acreditar que eram pessoas boas, mas nós éramos, falando de caráter, vamos usar o termo assim, nós éramos mau caráteres. Por quê? Todas as nossas ações, elas eram baseadas no nosso pensamento, na nossa razão, né? E geralmente as nossas ações eram parciais, eram egoístas, egocentristas, né? Vingativas, e isso fazia parte do nosso caráter. Então, uma fé viva vai agir também neste ponto. Ela vai nos transformar de dentro para fora. Ela vai nos fazer um novo homem, um novo nascimento agora com novas características, com uma personalidade melhorada, ajudada, transformada. Depois ele fala sobre que a fé superficial, ela não motiva a prática do bem e não glorifica a Deus. Então, 2 coisas. Primeiro, não vai me incentivar a ser uma pessoa melhor. Tá bem? E quando nós falamos em ser melhor, não é ser melhor do que os outros. A ideia principal é sermos melhores a cada dia, melhores do que nós, na questão nós mesmos. Tá bem? Não há uma disputa. Quando é um ponto importante também, tudo parece, no meio dos cristãos, parece que vira disputa, parece que vira uma competição, né? Um querendo ser melhor do que o outro. Não é esta a visão do Senhor Jesus Cristo, mas ele nos ensina a melhorarmos a nós mesmos, na questão da nova criatura, nova pessoa, um novo ser transformado pelo Espírito Santo. Mas esta busca pela melhoria, pelo aperfeiçoamento, é quanto a nós mesmos, nós sermos melhores a cada dia, nos superarmos a cada dia, como Paulo diz, combatendo o bom combate, subindo os degraus da escada da santificação, da escada do caráter, da escada da ética, da escada do cristianismo. Nós vamos melhorando, não para sermos melhores do que os outros, ou também para que transpareça aos outros esse nosso progresso. Mas isso tem que ser entre nós e Deus, e tem que trazer, e quando nós melhoramos nós mesmos, cada dia que nós melhoramos, isso nos traz uma satisfação, e nós passamos a ver a importância de uma fé operante, de uma fé viva. Tá bom? Nós falamos então da inutilidade da fé improdutiva ou morta, o engano que ela produz, o engano espiritual. O terceiro ponto, o testemunho desta pessoa, ele é ineficaz, ele não produz nada, não tem eficácia, ele não surte resultados, efeitos, tá bem? É um testemunho que as pessoas podem ouvir, podem ver, né? O nosso testemunho não é só falado, mas é também vivenciado, ele é praticado, né? Quando falamos de uma fé viva, que nós praticamos o nosso testemunho, nós damos testemunho da nossa fé, da nossa transformação, da excelente pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, a partir do momento de que somos convidados, chamados por Ele para a salvação, né? Como tem uma máxima que as pessoas gostam de usar, não foi eu quem encontrei Cristo, mas foi Cristo quem me encontrou, porque o perdido era eu e não Ele.
um conceito muito interessante. Nós temos o costume de dizer, eu aceitei a Jesus, né? Mas na realidade quem nos aceitou foi Ele. Era nós quem precisávamos ser aceitos e não Ele. Então nós vemos então um testemunho, uma fé morta, improdutiva, ela também vai refletir no seu testemunho. E o testemunho será o quê? Ineficaz. Por quê? Quando os crentes não vivem de acordo com a sua fé professada, isto pode levar outros a questionar a autenticidade, né? Vamos lá no princípio do trimestre, sobre a autenticidade, né? O que é ser autêntico? É aquilo que não deixa dúvida. Vamos falar aqui. Autêntico é algo que não deixa dúvida. Mas a partir do momento em que nós vivemos uma fé diferente daquilo que nós professamos, o problema aqui diz sobre levar as pessoas a duvidar, Se ser autêntico é que não deixa dúvida, quando nós não somos autênticos, nós deixamos dúvida. O perigo que não está na questão de deixar dúvida somente quanto à nossa vida ou à nossa fé, mas a questão abrange todo o conceito do cristianismo. O conceito do cristianismo. Quando nós não vivemos coerentemente com aquilo, né? Atitudes e palavras e atos, e isto vai levar a um questionamento quanto à autenticidade do cristianismo. Da ideia, não quero usar o termo religião cristã, mas a ideia do cristianismo, quer dizer, de toda a doutrina de Cristo, do ensinamento de Cristo, daquilo que Cristo personificou do Antigo e do Novo Testamento nos seus 3 anos, alguns dizem cerca de 3 anos e meio de ministério na Terra. Quando nós não vivemos uma fé verdadeira, genuína, nós levamos os de fora a desacreditar da autenticidade do cristianismo. E isso será uma barreira para uma possível conversão, apesar de que eu acabei de dizer também que a conversão ela está atrelada, eu preciso disso aqui, ela está atrelada à vontade de Deus, né? Toda obra salvífica está no querer de Deus, mas vai criar uma determinada barreira daqueles de fora quanto a se aproximar, quanto ao se estar próximo, perto da questão cristianismo, tá? Seja num culto, seja numa exposição bíblica, num estudo bíblico doméstico, o que quer que seja. Tá bem? Por mais bem intencionada que a pessoa seja, se as suas práticas não condizem com aquilo que ele professa, será uma barreira muito grande para transpor por aqueles que ainda estão distanciados da fé cristã, da fé que a Bíblia professa. E também a nossa fé não pode estar alicerçada em rituais. Porém, é a questão quando a nossa fé não está baseada naquilo que nós não vemos, como Hebreus 11:1 ele nos explica. Mas aqui o escritor ele vai falar que alguns têm a sua fé, a sua crença em quê? Em rituais, tradições ou expressões externas de religiosidade. É por isso que eu disse que estaria evitando usar este termo, porque traz a ideia de uma pessoa legalista, de uma pessoa que vive pela letra, de uma pessoa que vive apenas pelos rituais, pelos costumes, assim como foram os judeus e assim como querem fazer desde o princípio, desde o nascimento da igreja. Os judaizantes querem impor a questão judaica, os seus ritos, os seus preceitos, as suas cerimônias. Eles querem, desde o princípio, querem inserir isto na igreja que está nascendo. Tanto é que no capítulo 15 de Atos nós vamos ver o primeiro concílio, a primeira reunião de apóstolos, né, dos líderes, para se chegar a uma conclusão. Se acontece isso, ou se permitimos, como nós vemos hoje, em grande escala, algumas igrejas locais
introduzindo no culto, na sua liturgia, ritos, símbolos, emblemas judaicos. Não estamos falando de Bíblia ou de Deus, estamos falando de ritos, de visível, de tangível, daquilo que chama a atenção não pela presença de Deus, mas pela aparência. Então nós temos visto isso cada dia mais acontecendo. Termos, nomes, palavras estão sendo substituídos por causa dos judaizantes. Tá bem? Mas quando nós olhamos, veja, o erro do povo escolhido por Deus e também hoje da Igreja do Senhor Jesus Cristo é ter uma fé baseada nisto, em rituais, em tradições ou expressões externas de religiosidade. Então o problema aqui está tudo no externo. E nós sabemos que viver uma fé, ela nasce de dentro para fora, ela transforma de dentro para fora, ela opera de dentro para fora. Ela começa no homem interior para que o homem exterior ele venha a refletir a glória de Deus, a mostrar. É aí o momento que a fé vai transparecer, demonstrar se há coerência ou não naquilo que você fala, daquilo que você realiza. Mas quando é uma fé interna, quando nós estamos confiados no interno, naquilo que vem de dentro para fora, espírito, alma e corpo, como Paulo fala aos Tessalonicenses, de dentro para fora, espírito, alma e corpo, é uma fé genuína e que fará também efeito nos que estão de fora. Novamente a questão do engano, né? Achando que cumprir determinados rituais ou ir à igreja é suficiente. Veja, também a ideia de não ir à igreja está errada. Os dois extremos, né? Os dois extremos. Existem pessoas que acham que cumprir determinados rituais faz dele um santo, um habitante dos céus, vamos dizer assim. Tá? Mas não faz. Nós sabemos que as ordenanças e os ritos eles estão para ser obedecidos e não fazê-los é desobediência e toda desobediência é pecado. Porém, vamos dizer assim, vamos trazer aí as duas principais ordenanças de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o batismo. Segundo, a ceia. Veja, alguns acham que o simples fato de participar de um e de outro já lhe dá o direito, lhe confere o direito da entrada garantida aos céus. E não é isso. A partir do momento que nós fazemos tanto um quanto o outro desprovido da ideia principal, veja, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí você me diz, mas quem é digno? Ninguém é digno. Somos dignificados pela pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, tanto num quanto no outro ato, nós precisamos ter sempre em mente que há uma finalidade, há uma visão espiritual, tanto no batismo quanto na ceia. Veja, o batismo está morrendo, nós estamos representando para os de fora que o velho homem está morrendo, sendo sepultado no ato do batismo, e agora nasce uma nova criatura ao ser retirado das águas. Está simbolizando a Santa Ceia, também fazer isto todas as vezes em memória de mim. Não há transubstanciação, não há consubstanciação, há um memorial. Tá bem? Nós nos lembramos todas as vezes que estamos diante de Deus, está diante de nós tanto o pão e o cálice do suco de uva, e nos traz a memória ou nos remete à ideia de que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, um povo especial, remido e de boas obras. Mas o interessante, e a questão do ir à igreja, né? Hoje tem o termo desigrejados. Então vamos deixar termos e vamos nos ater à ideia principal, tanto um quanto o outro. Eu não posso pensar que o simples fato de eu ir mecanicamente ao culto, participar de toda a sua liturgia, da cerimônia, isso me confere santidade, me confere... Não. Tá bem? Eu tenho que ir imbuído da ideia de que eu estou indo para lá adorar a Deus. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a alegria de Davi não estava tão somente, do salmista, não estava tão somente em ir ao templo, mas ele tinha uma finalidade
por ir ao templo, para ir ao templo. Né? A ideia não era somente ir, era prestar um culto, era reverenciar ao Deus Todo-Poderoso, a Yahvé, ao Senhor, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Hoje a ideia é a mesma. Tá? Porém, nós temos visto que muitas coisas têm se tornado mecânicas, costumeiras, né? Aí eu já estou acostumado a fazer, então não fazer parece que falta alguma coisa. Mas não é aquela questão de me trazer tristeza de não fazer, é o simples fato de, sabe, como ir a um supermercado, como ir a um estádio de futebol, como ir a um cinema, como ir a um shopping, é o mesmo sentimento. Não há um sentimento mais profundo de tristeza por não fazer aquilo, por não fazer ou por não ir a determinado lugar. E essa ideia, ela deve estar permeando os nossos corações. Não deve, então, aqui a questão da fé, a ideia que ele traz aqui é uma história nova a cada dia. A fé nos proporciona esta alegria de uma história nova. Então, nós não deve, portanto, ser confundida com uma religiosidade. Crer não é credérico, quer dizer, crer que, mas conforme a formulação inequívoca do credo apostólico, credere in, quer dizer, crer em, a saber, crer em Deus. Veja então que há um objetivo, há um alvo no crer. Qual é o meu alvo? Qual é o alvo da minha crença, da minha credibilidade? Deus. Bem? Diferente do crer que, veja a ideia da existência de Deus, de crer. A Bíblia nos diz que até os demônios, eles sabem da existência, eles acreditam na existência de Deus, porém eles não acreditam, aqui como diz a ideia aqui, eles não obedecem a Deus, creem, tremem, mas não obedecem. Então é essa a diferença. Tem muita gente que ele está convencido da existência de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está convertido à ideia da existência tanto de Deus, quanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Veja que há uma diferença. O convencimento é uma coisa, convencer-se é uma coisa, converter-se é outra, totalmente diferente. Existem pessoas convencidas, mas não estão a ponto de mudar, a crerem, a mudar os seus pensamentos, uma conversão de pensamentos, de atitudes em Deus, na pessoa bendita de Deus. Tá bom? Então vamos para o ponto de número 2, tá? Agora nós vamos bem, porque eu acredito que todo início que eu faço, eu faço um panorâmico de tudo que nós temos aqui escrito na lição. É uma análise de tudo aquilo que nós temos escrito. Então, o ponto de número 2, a evidência da fé por intermédio das ações. Agora nós vamos falar do contrário. Sairmos de uma fé morta para uma fé produtiva, operante, viva. Bem, a verdadeira fé sempre se manifesta em ações, embora não sejam elas um substituto para a fé, mas uma expressão natural dela. Veja que as obras são frutos, é uma consequência da fé. Tá bem? Ela não substitui, não troca a fé, não tira a importância da fé. Porém, a partir do momento em que nós professamos uma fé, ela é visível, ela é externada a partir do quê? Das nossas ações. Veja, não sejam elas um substituto, mas uma expressão natural. Uma expressão natural, onde nós voltamos à ideia do quê? Do intrínseco. Quer dizer, sabe, é algo que faz parte da natureza ou da essência de alguém ou de algo. Então, a essência da fé é a expressão, são as ações. A fé, a pessoa que tem uma fé viva, o cristão que tem uma fé genuína, ele não consegue ficar sem produzir ações, sem colocar em ação a sua fé. É inerente da fé ações, produzir ações, realizar ações, pôr em prática
a fé através das ações. Isso faz parte, é essencial, é inerente, é natural, é quase uma coisa assim, é natural como respirar, é natural como se alimentar, se você tem saúde de manhã, de tarde, de noite, as 3 refeições principais do nosso dia. Então, praticar a fé é natural de uma pessoa que tem uma fé genuína. Ele não consegue se abster de realizar, de fazer, de produzir, de agir conforme a sua fé, conforme a sua crença. Né? Nós falamos da confiança. A fé genuína é baseada também na confiança de Deus, em Deus. Tá bom? 2, o amor em ação. Nós falamos que é a fé em ação. Depois, agora nós vamos falar do amor em ação. A fé viva com o cuidado pelos necessitados. A fé autêntica é demonstrada através de atos de amor e compaixão. Tá bem? E isso não está limitado a dinheiro. Veja, dinheiro é muito fácil. É só você colocar a mão no bolso e fazer. Tá bom? À primeira vista, grosso modo, quando nós olhamos, você trabalhar com dinheiro é muito fácil. Mas o amor, ele não é expresso em finanças, em dinheiro. O amor, ele é expresso principalmente em atos, atitudes, comportamentos. Veja, e existem comportamentos, ações nossas baseadas em amor, que ela vai exigir muito mais do que dinheiro. Seria muito mais fácil você, sei lá, colocar a mão no bolso e tirar aí 10, 15, 20, 100 reais que seja. Porque quando nós expressamos um amor genuíno, isso vai nos traz a ideia de uma doação completa da nossa vida, do nosso tempo. Tá bem? E qual é a ideia principal do amor? O amor a ideia principal é buscar a felicidade do seu objeto de amor. Do seu objeto de amor. Aqui no caso nós estamos falando tanto de Deus quanto do nosso semelhante. Tá? É através de atos de amor e compaixão. Tá bom? De amor e compaixão. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, esses atos de amor e compaixão exigirão muito mais do que dinheiro. E se a pessoa não tem, ou se a pessoa não tem uma fé genuína, uma fé viva, verdadeira, ele pode ser um milionário, um bilionário, um trilionário, tá? Que a única coisa que ele vai ter é dinheiro. Ele não tem empatia, ele não tem simpatia, ele não tem compaixão, ele não vai agir, ele acha que tudo se resolve através de dinheiro. E não é isto, não é esta a ideia. Tanto é que o nosso Salvador ele vem totalmente desprovido desta área na vida dele. Em determinado momento eles precisavam pagar o imposto, tanto de Pedro quanto de Cristo. E o que o Senhor Jesus Cristo fala, Pedro, vai ali e pega o peixe, você está acostumado? Né? Vai lá pescar alguma coisa. Ele vai lá e pega, mas eu preciso pagar. O que tem a ver eu pagar o meu imposto e o do Senhor com a pesca? A pescar ali foi e tinha uma moeda, tinha um dinheiro na boca do peixe, fé, milagres, uma fé operante. A obediência de Pedro faz com que o milagre aconteça e ali aquela moeda que está na boca do peixe paga tanto imposto a entrada de Cristo e de Pedro num determinado lugar, numa determinada cidade. Então nós vemos aqui que o Senhor ele vem desprovido de dinheiro, ele vem desprovido, porém a sua vida ela é totalmente permeada pelo amor, sabe? É pôr a mão no leproso e curá-lo, é abraçar, vamos dizer assim, os excluídos, os desprezados, os menosprezados. Você vai ver conversando com a mulher no poço de Samaria, você vai ver ele atravessando o mar de Gadara para chegar até Gadara, ele vai atravessar o mar tão somente para libertar um endemoniado, que nós conhecemos a história do endemoniado gadareno. Quer dizer, isto é amor, isto é compaixão, isto é uma fé viva. Bom? E outra, eu não preciso ter fé para colocar a mão na carteira e ajudar alguém. Isso é de sua menos importância. 3. Obediência em ação. A evidência da fé por intermédio das ações. A obediência da ação. Eu acabei de falar sobre a obediência de Pedro. E quantas vezes nós vemos outra vez, né? E aí, pegaram alguma coisa? Senhor, pescamos a noite toda, não pegamos nada. Agora o sol está a pino, vamos dizer assim, vamos representar. Está a pino e não tem como fazer. Mas vai lá, né? Me empresta o seu barco, eu vou pregar. E agora faz o seguinte, pega e leva o barco. Senhor, pescamos a noite toda.
Eu sou um profissional. Eu sou um pescador. Meu pai era um pescador, o meu avô era um pescador. Então, nós estamos falando de algo que eu conheço. Só que Jesus Cristo, vamos dizer assim, deve ter olhado para ele e falou: você é um grande pescador, e eu sou Deus. E eu sou Deus. Eu estou dizendo para você ir pescar. Pegue seus barcos e vai fazer. Talvez os outros não entenderam também, mas vamos, se Pedro está indo, bora, vamos obedecer. E nós temos aí a questão da pesca maravilhosa, em que há a concorrência de outros barcos, porque somente o barco de Pedro, com o que Pedro estava, não tinha como ele suportar tamanha carga da obediência. Veja que todo este volume, ele não está ligado à fartura das águas, ele está ligado à obediência incondicional de Pedro ao que Cristo disse: sob as tuas palavras lançaremos a rede. Tá bem? Então nós temos aqui a obediência em ação. A fé genuína resulta em cumprir os mandamentos do Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Esta é uma confissão central, né? A questão do Shema, né? Do ouve, ó Israel. Ele está falando aqui, é uma confissão central do monoteísmo, tanto judaico quanto cristão. Até mesmo nós estamos falando sobre isso também em outras lições, se você puder ver, a questão do monoteísmo judaico, quer dizer, não prejudica, não denigre nada a questão da trindade, apesar de eles quererem fazer aquela festa que estão acostumados a fazer. Eles gostam de fazer festa, de chamar a atenção, de causar a comoção da turba, das massas. Sempre foi assim quando você olhar na história. E hoje não é diferente. Os novos judaizantes têm também ainda esta característica de chamar a atenção, de movimentar as massas, de procurar pontos controversos das doutrinas cristãs, tão somente porque sabemos porque o cristianismo cresceu e esta religião não cresceu. Ficou ali. O cristianismo é uma religião mundial e as outras religiões são locais. Todas as, principalmente uma das maiores, né? Também o judaísmo é local. Ele está tão somente, veja que ele não espalha, apesar da diáspora, ele não se espalha para outros lugares, são só os judeus, eles vão em sinagogas, eles vão estar em outros países, eles são espalhados no mundo, mas é algo que não abrange, o cristianismo ele abrange tanto os judeus, gregos, bárbaros, como diz o apóstolo Paulo, é uma religião mundial, tá bem? E isso causa um determinado desconforto, e nós vemos aqui que eu já citei a questão da questão do até os demônios sabem disso, que existe um só Deus, mas diferentemente eles não obedecem, eles até se curvam por obrigação e um grande temor e medo que eles têm. Mas eles não obedecem. Você sabe que toda ação demoníaca, que alguns também aí moderninhos, né, estão dizendo que é uma criação do cristianismo, o inferno, os demônios, a condenação eterna, blá, 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 e aquela mesma ladainha de sempre. É por isso que a lição diz aqui a autenticidade na carta de Tiago, e na lição dos adultos nós estamos falando sobre as heresias como uma nova roupagem, tá bom? Então eles vão sempre colocar isso, e ninguém, aí vão falar que essa questão é para que os pastores ganhem dinheiro e para que os bancos das igrejas. Ora, meu querido irmão, quem é que vai no tempo do amor, como eles dizem, querer falar sobre o inferno, querer falar sobre condenação? Mas é uma doutrina bíblica. Ninguém está querendo pôr medo em ninguém está querendo pressionar, aprisionar ninguém com isso. São doutrinas bíblicas. Tá? Estão inseridas aí dentro da martiologia, estão inseridas na teologia sistemática em algumas doutrinas, alguns ensinos, algumas matérias, e nós vamos ver isso. Mas é a mesma ladainha de sempre. Outra, um Deus que é justo, sabe? Eles querem fazer a diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo, que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Ora, o amor de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não interfere em nada na justiça de Deus.
Pelo contrário, quando Deus age com justiça, ele está expressando o seu amor. Porque o que é a justiça? É pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tá bem? E você é avisado e reavisado e alertado e realentado. Você é chamado a atenção muitas e muitas e até por anos esses avisos. Não havendo entendimento, o que vai acontecer? Você vai sofrer sanções. Tá bom? É só um adendo aqui, porque, sabe, bem, as pessoas querem ser, esses tipos de ensinadores, eles querem ser melhores do que Deus. Eles querem ser mais bonzinhos do que Cristo. Eles querem ser mais bonzinhos do que as doutrinas exaladas, tanto pelo Antigo quanto o Novo Testamento. E não passam aí de papagaios de pirata. Né? Desculpa. Tá bem? Então, nós temos aqui até mesmo os demônios sabem que Deus existe, que existe um só Deus, mas eles não submetem a ele em obediência. Vale salientar que o monoteísmo em si não produz salvação. Assim como nós acabamos de citar que alguns rituais que nós praticamos também não salvam. Também não salva. Veja, assim como o monoteísmo, eu já disse e sempre repito, não é o fato de se nascer judeu que lhe confere uma particularidade ou uma peculiaridade em termos de salvação. Não. Ele só nasceu judeu. Ora, o próprio Cristo disse, olha, não se orgulhe, não se jactancie disto. Se Deus quiser, ele levanta filhos de Abraão até destas pedras. Assim também como nós já acabei de dizer, quando nós praticamos, realizamos determinados rituais, tanto, vamos dizer, a ceia salva? Não. O batismo salva? Não. Mas condena você não obedecer. A ideia não está no ato, mas na obediência de realizar a ordenança. Mas a Santa Ceia não salva, mas condena. Aquele que come e bebe sem discernir, come e bebe para a sua própria condenação. O ato batismal também, se você vai postergando, você tem, né, certeza, o Senhor Deus tocou no seu coração para realizar. Você não vai tomar um mero banho, seja de piscina, seja no rio, seja, sei lá, no mar, mas você tem convicção daquilo que você está fazendo e não fazê-lo é pecado. Tiago 4,17 ele vai dizer que se eu sei fazer o bem, não faço, cometo pecado. Bem? Assim também o monoteísmo não confere salvação, não produz salvação automática para um judeu. De maneira alguma, ele vai ter que se converter, ele tem que aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, eles devem ficar totalmente eriçados, arrepiados quando eles ouvem isso. Porque para eles o Messias não veio ainda, Jesus Cristo, eles não aceitam Jesus Cristo, o nosso Salvador, como o Mashiach, como o Messias, né? O Yeshua prometido. Não, eles não aceitam esse Jesus. Eles querem outro. Mas eles verão que é este. Né? Lá no Apocalipse, a Bíblia diz, até aqueles que o transpassaram verão. E quem foi que transpassou Jesus Cristo? Bom, foi a religião, os religiosos judaicos, né? Para não ser abrangente demais. O último tópico, Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva. Então nós vemos aqui destacando na questão de Abraão, esta fé, né? Esse sinal é que meu tempo já foi. Está ter Abraão como pai da fé, como exemplo de fé, como um referencial, agora um grande exemplo, está na disponibilidade de Abraão em obedecer a ordem. Essa disposição, quando nós olhamos, ele praticou o quê? Muitos sacrifícios, mas o que está em voga aqui na lição é a questão de Isaac. Mas até no seu chamado, lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, do Bereshit, você vai ver que, veja, são termos judaizantes. Mas é um termo existente, Gênesis, eu não estou judaizando, só estou lembrando aqui que os judaizantes, estou lembrando isso. Veja que o Senhor Deus chama Abraão desde o princípio a realizar sacrifícios. Veja, sai da tua casa, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para um lugar, veja, sacrifício. Tirou Abraão da zona de conforto, né? Ali da casa
de Terá, né? Apesar de que alguns vão dizer que ele saiu depois, ele parte depois da morte de seu pai, mas ele deixa todo um conforto, quando nós vamos ver, e esta fé ela vai culminar, o ponto principal dela, o ponto alto da fé, é a questão do sacrifício de Isaac, né? Se tinha uma coisa que Abraão queria ser, era pai. Ele era rico, ele tinha bens, mas ele, por isso, Abraão, pai de uma multidão. Então, o Senhor não somente concedeu o desejo de Abraão de ser pai, mas fez dele também o pai de uma grande nação, da qual nós estamos inseridos pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora nós não substituímos Israel. Não. Tá? Por quê? Israel terreno, Israel, povo de Deus, igreja, noiva do Cordeiro. Há uma diferença muito grande. Também nós podemos até nos sentir até mais privilegiados nesta questão, tá bom? Então, essa ideia, como eu já expus algumas vezes, a questão não, porque a igreja é o novo Israel espiritual. A igreja é a noiva espiritual de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo. Nós somos uma organização que glorifica a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e somos chamados de filhos, de amigos, né? Somos chamados de ovelhas do seu rebanho. Nós vamos ver que os termos parecem ser diferentes, e são. Então, nós vemos a disposição de Abraão em sacrificar o seu filho. Por quê? Se Deus pede a ele qualquer outra coisa, seria muito fácil. Mas veja, Abraão de uma determinada idade, Sara de outra idade também, os costumes das mulheres já haviam cessado, o milagre já aconteceu, Isaac veio para ser prova da promessa de Deus a Abraão, de que levantaria, suscitaria uma grande nação através do seu herdeiro, né? E agora ele tem esse herdeiro para ser sacrificado, mas ele não vai duvidando. Veja, a confiança dele, o cordeiro para si, Deus proverá, meu filho. Tá bem? E quem é este cordeiro que Abraão fala? Jesus Cristo de Nazaré, capítulo 1 de João, versículo de número 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a resposta a Isaac. Abraão não tinha uma resposta, mas ele vai confiando de que Deus faria alguma coisa, Deus faria alguma coisa. E fez, alguns milhares de anos depois, ele providencia Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós voltamos à ideia que a verdadeira fé, ela produz boas obras, e trazendo também a ideia de que as boas obras não nos justificam. Tá? Romanos capítulo 5, versículo 1, nós somos justificados por quem? Por Cristo Jesus. Nisto nós temos paz com Deus. Esta religião, esta religação entre Deus e o homem vem através da justificação. A doutrina da justificação é muito linda. Quando Cristo nos justifica diante de Deus, diante do Pai, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso advogado, Ele nos justifica. Então, as nossas obras, elas não nos justificam. Nós não praticamos obras para ser salvos e nem para ser justificados. Nós praticamos boas obras em consequência, em decorrência da nossa fé genuína. Tá bom? A fé nos traz salvação e a obediência ativa, por sua vez, demonstra a nossa fé genuína. Então, o que salva Paulo aos Efésios é a fé. Tá bom? A consequência da fé genuína são as obras que Tiago diz: me mostra a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé através das minhas realizações, das minhas obras. Tá bom? Demonstra uma fé genuína e não há nenhum tipo de confronto entre o ensinamento de Paulo e o ensinamento de Tiago. Também, Tiago mostra que o exemplo de Raabe é universal, tendo servido para Abraão e para uma mulher gentia fora da linhagem abraâmica. Então vejam bem, ele traz um exemplo que está inserido no contexto judaico e traz um exemplo no sentido que está fora do contexto judaico, né? Porque Raabe era uma gentia, ela não fazia parte do povo hebreu, do povo judeu.
Então nós vemos o ensinamento que esta fé agora ela é universal. Ela não é exclusividade só dos judeus. Esta fé agora ela é inserida no contexto dos gentios. Os gentios podem viver a mesma fé, professarem a mesma fé que os judeus professam. Tá bem? O crente é identificado se possui uma fé viva pela ação. Tá bem? Finalizando, né, eu falei que deu o sinal aqui do horário que eu havia previsto, passamos um pouco, mas veja bem, o cristão ele não é conhecido pelo que ele fala. Nós sabemos que há uma casta que eles são conhecidos pelo que eles falam. 99,9% do que eles falam é mentira. Né? São só ladainhas, falácias, promessas vazias, mas o cristão ele não é conhecido pelo que ele fala. O cristão ele é conhecido pelo que ele produz. Veja, ele é conhecido, a sua fé é conhecida pelas ações. Quando nós praticamos a nossa fé. Quando nós praticamos a nossa fé. É isto que Tiago nos conclama a fazer. Tá bem? É não ficarmos somente no pensamento, no abstrato ou no falável. No falável, no conversável, nas falácias, nas jactâncias, mas, pelo contrário, falarmos menos e agirmos mais em todos os sentidos da nossa vida. Tá bem? E voltando ao ponto de número 2, nós vamos ver que ela é evidenciada o quê? Pela ação, ela é evidenciada pelo amor em ação e é evidenciada pela obediência em ação. E é isso que o nosso Deus espera de nós. Amém? A autenticidade contra uma fé morta e nós precisamos voltar a vivermos uma fé viva, assim como a carta que foi escrita ao anjo da igreja de Éfeso, nós precisamos voltar a este primeiro amor, tá bem? O amor em ação, a fé em ação, a obra, a realização, as práticas, mediante aquilo que nós acreditamos que nós cremos. Tá bom? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor Deus nos permitir. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.